Celebra-se hoje o Dia da Região e comemoram-se os 35 anos da autonomia. A autonomia da Madeira nasce com o 25 de Abril e com a democracia então fundada, mas tem origem histórica mais antiga, como o reconhece a primeira Constituição da República Portuguesa do Regime Democrático em 1976, afirmando que, cito, o regime político-administrativo próprio dos arquipélagos dos Açores e da Madeira fundamenta-se nas suas características geográficas, económicas e sociais e culturais e nas históricas aspirações autonomistas das populações insulares. A autonomia funda-se na vontade do povo de dispor do seu autogoverno, de responder aos seus anseios de ter uma governação mais próxima e, portanto, mais capaz de responder aos seus problemas. Mais proximidade, mais participação, mais escrutínio, mais democracia, mais liberdade, mais eficácia na gestão dos problemas coletivos, mais responsabilidade são vetores que decorrem da instituição autonómica, sem os quais a autonomia é incompleta. São a outra face da moeda da autonomia. Nestes 35 anos de autonomia, há que reconhecer os avanços que foi possível instituir nos campos da organização política e administrativa e da infraestruturação económica e social. Infelizmente, os anseios do povo madeirense foram pervertidos por uma prática política e partidária de poder absoluto que trouxe a Madeira e os madeirenses ao estado atual das trevas, que nos trouxe à atualidade de desemprego historicamente elevado, de dificuldades sociais e pobreza crescentes, de empresas em agonia, de cidadãos sem esperança, que prometeu prosperidade e nos conduziu à bancarrota. O que falhou? A autonomia foi capturada pelo poder absoluto instituído, por um poder legitimado por eleições democráticas, mas que não cultiva a participação cívica, a transparência e o escrutínio, a cultura da responsabilidade individual e coletiva, o rigor e a seriedade na gestão da coisa pública. Enquanto assim forem os desejos históricos da autonomia e os desígnios do 25 de Abril não se realizarão totalmente, razão pela qual justifica-se afirmar a necessidade imperiosa de devolver ao povo madeirense a esperança, devolver-lhe a sua autonomia e a sua autogovernação, a todos os madeirenses. Nestes momentos difíceis, em que novas medidas de austeridade são anunciadas, os madeirenses esperam que a sua autonomia haja em sua defesa e ao seu serviço. Isso estará em questão nas eleições de outubro, em que encabeço a candidatura do principal partido da oposição. Disse hoje veiculada no qual o PS e o Maximiano Martins escreveu uma carta a Pedro Passos Coelho, portanto, contra a alteração à Lei das Finanças Regionais. A nossa posição relativamente à Lei das Finanças Regionais, nos termos desta carta, é a seguinte. Por vontade do legislador, a nova Lei das Finanças Regionais, na altura, conteve uma norma muitíssimo importante, pelo qual eu me bati como deputado da Assembleia da República e como madeirense, que foi obrigar a que, a meio do percurso de vigência da lei, fosse feita uma avaliação do critério de riqueza da Madeira, do PIB designadamente, porque sabia então que o PIB estava empolado pela existência de uma zona franca. Havia estudos técnicos, designadamente do professor Augusto Mateus, inclusive um estudo do INE que dizia que havia 20 a 21% de empolamento do PIB, de que é a medida de riqueza da Madeira. Aquilo que nos interessava e continua a interessar é que seja feita uma avaliação objetiva de qual é a situação do ponto de vista de riqueza e bem-estar da região. Em que ponto é que estamos comparativamente com as outras regiões de Portugal continental e com outra região autónoma. Para que dessa forma os critérios do Orçamento do Estado não sejam injustamente decididos em função de uma riqueza aparente que nós não temos, de facto. E o que é lamentável é que durante este tempo todo o Governo da região nada fez para que esse trabalho técnico, que não tem nada de especial do ponto de vista técnico, fosse feito. O Governo Regional não fez com que os serviços regionais
de Estatística e fizessem esse trabalho, não utilizou o Instituto Nacional de Estatística, ou o Banco de Portugal, ou o Ministério das Finanças, para analisar a situação e substituir o PIB, que é tão contestado, e de resto não é só contestado na Madeira, seja substituído por um outro critério que nos seja mais favorável e que, sobretudo, seja mais fiável à situação em que nós estamos. Portanto, ia contra a alteração à lei, porque a alteração à lei preconiza continua com... Preconiza e pressupõe, a alteração à lei, pressupõe que este trabalho seja feito. E quem não o fez tem que assumir a responsabilidade de não o ter feito. E tem que assumir a coragem de dizer não há alteração, enquanto Governo da Região e Governo da República, que têm iguais responsabilidades, este e o anterior, têm iguais responsabilidades, enquanto não fizerem o seu trabalho de formulação técnica de qual é a situação do ponto de vista da riqueza, mas também das necessidades e carências da região. Nenhum pobre quer passar por rico. E, portanto, nós não queremos ir atrás de fantasias que só jogam contra nós. Só jogam contra nós.